Graça e paz. Privilégio estarmos aqui nessa noite e vamos estar meditando agora nos capítulos 25 e 26 de Gênesis, né? Vamos procurar trabalhar esses dois capítulos hoje e que Deus nos dê graça e sabedoria para que a gente possa estudar esses dois capítulos e extrairmos algumas lições para a nossa vida, né? Para a nossa vida, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 25, então, começando, nós estamos aqui na versão ARA, Almeida Revista, né? Atualizada, diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. É como eu sempre brinco, né? Sugestão de nomes aí para quem está pensando em ter criança, filho, olha aí, ó. E Joquissã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então aqui fala de Abraão e tomou outra mulher, e era certamente a sua concubina. Sara havia morrido, a sua esposa, com 127 anos de idade, e ele teve duas concubinas, né? Agar, que gerou Ismael, e agora Quetura, tá? O que era uma concubina? Viviam maritalmente, como marido e mulher, só que não tinham os documentos, oficialmente não eram casados, então por isso que não era esposa, era uma concubina. E ela teve então 6 filhos, que fala aqui para nós o texto, são 6 filhos, e é interessante que Abraão, como Isaac era de fato o filho da promessa, ele não queria deixar dúvidas nenhuma, nem a menor possibilidade de alguma outra interpretação. Então, diz Abraão que ele deu tudo que tinha para quem? Para Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. Aos outros filhos ele deu presente para eles e os despediu, ou seja, vão para longe daqui. Há uma promessa na vida de Isaque, é Isaque que vai estar assumindo tudo isso. Então, tudo o que eu tenho será de Isaque, mas aos filhos da concubina deu presentes e os despediu, então, para que Isaque ficasse ali, de fato, muito saliente, focado, que ele era o filho da promessa. Versículo 7 diz: Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. E diz o versículo 8, e aí nós começamos então agora falando um pouquinho sobre a morte de Abraão. Expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Então teve uma vida feliz, uma vida abençoada, morreu em boa velhice, farto de dias, e foi congregado ao seu povo, né? Ele tinha lá aquela aquela caverna de Macpela, que ele havia comprado para enterrar a sua esposa Sara. E agora ele foi sepultado lá também. Depois Isaac foi sepultado lá também, Jacó também, a sua linhagem, os seus filhos foram sepultados lá. Então ele foi congregado. Alguns estudiosos dizem que quando fala aqui em congregado, na verdade, eles estão se referindo, se reportando ao paraíso, para onde eles foram todos ali, né? Então é nesse sentido que alguns teólogos entendem e colocam essa observação, quando eles dizem assim, que eles foram congregados ao seu povo, foi para a sua linhagem, seus ancestrais. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron,
filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Beer-Lahai-Roi. Esse poço, né, na verdade, o significado dele é aquele que vive. Aquele que vive e me vê é o significado desse nome, Beer-Lahai-Roi. Aquele que vive me vê é o significado desse poço. E aí nós entendemos então que Isaque, ele vai lá e é abençoado pelo seu pai, Abraão, e ele recebe toda aquela herança que seu pai deixou para ele, né? Aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoa Isaque. Então, é interessante que quando nós somos fiéis a Deus, nós deixamos um legado também. Abraão foi obediente, ele foi fiel a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, a nossa família, a nossa linhagem também ela é abençoada. Isaque foi abençoado e as bênçãos que vieram para Abraão, elas se estenderam também para a vida de Isaque e depois para a vida de Jacó, e a gente vai depois, daqui a pouquinho, falar sobre Jacó e Esaú. Tá? Então, essa é a segunda divisão do texto de Gênesis capítulo 25. A primeira fala sobre Abraão casando, né, com Quetura e com seus filhos, né, e ter os filhos que elas tiveram, ou 6 filhos. Depois Abraão morre. E agora a terceira divisão de Gênesis começa no versículo de número 12 e vai até o versículo 18. E aqui fala os descendentes de Ismael. É sobre essa descendência que nós vamos estudar agora aqui, nos versículos 12 a 18. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adibel, e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad. Olha, tem Haddad aqui, hein? Haddad, onde é que eu estou? Tema, Getur, Nafis e Quedmá, né? Eles são em 12, esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. Tá? Então, os nomes de Ismael. Deus havia dito para Abraão que ele também ia cuidar de Ismael, que de Ismael também faria o quê? Uma grande nação. Assim como teve as 12 tribos de Israel, nós temos aqui também os 12 príncipes das clãs lá do povo árabe. Saiu 12 príncipes que são da linhagem, são descendentes de Ismael, que são os ismaelitas. Então, da origem dos ismaelitas, que são filhos de Ismael. Foi promessa de Deus que ele também seria cuidado, né? Deus também ia prover para Ismael, e que esse filho de Ismael também, de Abraão, não seria abandonado. Versículo 17. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Então Ismael viveu 137 anos. Isaac viveu um pouco mais, Isaac viveu 180 anos, né? Então viveu mais do que Ismael. Ismael viveu 137 anos. Então aqui dos versículos 12 até o versículo 18, nós falamos aqui sobre a descendência, sobre os filhos de Ismael. Agora, a partir desse próximo versículo, versículo de número 19, até o versículo de número 26, nós vamos falar sobre os descendentes de
de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Rebeca, na verdade, então, era filha de Betuel, e ela era, que era filho de Naor, né? Então, e nós vemos então que eles eram irmãos, Abraão e Naor eram irmãos, então Rebeca, na verdade, era prima de Isaque, ela casou com o seu primo. Sara era meia-irmã de Abraão, naquela época casava-se dessa forma, porque precisava crescer e multiplicar, né? Então, Abraão casou com Sara, que era meia-irmã dele, e aqui era irmã por parte de pai, né? Mas não por parte de mãe. E aqui nós vemos que Rebeca era a prima de Isaque. E ele tinha 40 anos de idade quando ele tomou Rebeca por sua esposa. Isaque orou insistentemente ao Senhor, versículo 21, por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. É interessante esse texto que diz que ele orou o quê? Insistentemente ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Quando nós olhamos para essa linhagem, Sara, ela era estéril. Rebeca também era estéril. Raquel, a esposa de Jacó, uma das esposas dele, também era estéril. Então, aqui é interessante salientar isso, que Deus ouviu as orações. Insistentemente, ele orou para que a sua esposa pudesse ter filhos. 25 anos esperou Abraão e Sara para ter Isaque. Agora eles esperam 20 anos. Isaque e Rebeca esperam 20 anos. Durante 20 anos ele orou insistentemente e Deus ouviu a sua oração. Então isso é para mostrar o poder da oração e que nós devemos sim continuar sempre orando, que Deus é fiel. Mas mesmo olhando nessa linhagem, né, de Abraão, que seriam abençoados, mesmo assim a bênção vem, mas é preciso conquistar essa bênção. Nós precisamos lutar por ela. A gente não vai cruzar os braços, né, e vai cair dos céus. A bênção de Deus, a terra da promessa, por exemplo, a terra prometida, ela foi conquistada, né? Ela foi conquistada ao longo dos anos. E aqui então ela concebeu e deu à luz. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, versículo 23, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. É algo que não é comum, que não é normal. A tendência era que o menor servisse ao maior, né? O mais novo servisse ao irmão primogênito. Mas aqui então diz que o maior serviria ao menor. Eram 2 povos, e enquanto estava ali no ventre de Rebeca, ela ficava angustiada porque ela percebia isso, e nessa percepção ela pergunta para Deus, e aí Deus responde que são 2 nações, que são 2 povos que ela está gerando ali. E a partir agora do versículo 24, nós temos a 5ª e a última divisão do capítulo 25 de Gênesis, que vai falar um pouquinho do nascimento de Esaú e de Jacó. Diz assim, a partir do versículo 24, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, né? Nasceu antes. Ele era ruivo e era peludo, né? Cheio de pelo. O ruivo era mais assim tendência para ser vermelho, né? Nesse sentido.
E saiu primeiro, então, que era ruivo e todo como um vestido de pelo. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então, por isso que nós falamos, ele casou com 40 e agora ele está com 60. Então, foi um período de espera de 20 anos para que a sua esposa Rebeca pudesse gerar esses 2 filhos. Eram gêmeos, porém, então, Esaú nasce primeiro e Jacó, ele segura no calcanhar de Esaú, né? E ele sai ali segurando no calcanhar do seu irmão. Por isso também dos significados do nome Jacó, nós vamos ver depois outro significado, né? Mas um deles é aquele que segura no calcanhar, né? Foi nesse sentido também que ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. É como se estivesse puxando para que ele nascesse antes, né? Ele queria segurando ali, vamos ver se eu consigo trazer ele para cá para que eu saia antes, mas não teve jeito. Não teve jeito, mas lá desde o ventre já, eles estavam, 2 nações, 2 povos, já estavam guerreando, brigando e lutando lá dentro do ventre da própria mãe. Versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. São 2 temperamentos completamente diferentes. 2 personalidades completamente diferentes. Um gostava de viver no campo, caçando, ele era perito na caça. O outro era mais simplesão, mais pacato, ficava mais na tenda. Assim era Jacó, né? Mas Esaú, ele era mais o homem do campo, o homem que era perito e que gostava muito de caçar. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó, coisa que não deve acontecer. Os pais, né? O amor para os filhos de forma diferente. Um ama mais esse, a outra ama mais aquele. Não é o correto, mas era o que estava acontecendo. Esaú, ele amava, aliás, Isaque amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera com cuidado, aliás, cozeram guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Mas esse cara não é fraco, né? Se aproveitar dessa situação. O irmão está cansado, está com fome, era o primogênito. Ser primogênito tinha uma série de vantagens ali. Primeira vantagem é que a herança, quando o pai deixava, a herança era em dobro. Então ele recebia 2 partes, né? Então era uma herança dobrada. A segunda coisa também é que quando o pai partia, falecia, né, o filho primogênito, é ele que era responsável agora pela família, sabe? Então ele era responsável por toda a parte civil e religiosa, e as bênçãos da primogenitura vinham sobre ele. Então, Jacó pegou o momento de fraqueza de Esaú, o momento da fome, e ele se aproveitou daquele momento, se aproveitou daquela oportunidade, né? Foi uma pessoa muito esperta, né? E por isso depois a gente vai ver que um dos nomes, significado dele é enganador, porque ele por 2 vezes ele faz isso, né? E aqui então ele vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão, que na verdade também não valorizou a herança que ele receberia e as promessas de Deus, porque a promessa de Deus ela vinha sobre o primogênito. Então, seria Esaú, né? Eram gêmeos, mas como ele nasceu primeiro, então ele nasceu antes, então seria sobre a vida dele. Então ele abriu mão das promessas de Deus. Veja que terrível, né? Muitas pessoas acabam também abrindo mão das promessas de Deus, trocando por um prato de lentilha. Quantas pessoas
que deixam de viver aquilo que Deus tem para si, né? Para a nossa vida, trocando por coisas banais, né? Coisas que não são eternas, que não te levam a nada, e que são tentados e abrem mão e cedem muitas vezes. E aqui nós vemos que Esaú, ele não valorizou essa bênção que era muito, muito, muito importante mesmo. Porque a bênção de Deus sobre Abraão seria para Abraão, Isaac e depois então o primogênito, né? Mas ele abriu mão e veio então sobre a vida de Jacó. E Jacó foi tremendamente abençoado. E disse então Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá então a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele fez o cara jurar. Você vai me jurar, né? Eu vou te servir essa comida, esse prato de lentilha, esse guisado aqui, mas você vai me jurar que essa bênção, o primogênito essa bênção será minha. E ele jurou ali. E Jacó deu pão, então, a Esaú, e o guisado de lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele desprezou. Essa palavra também tem o significado de desdém, né? Ele deixou de lado, ele desprezou. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Se alguém encontrar para nós, por favor, pode ler Hebreus. O Douglas pode colocar para nós na tela. Hebreus capítulo 12, versículos 16, Douglas, 16 e depois o 17. E ninguém seja fornicador ou profano como foi. Veja bem que característica, né? Que qualidade que deram para ele, né? Fornicador, profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Mais tarde buscou com lágrimas, né? Mas olha aqui, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Então, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele tentou, mas ele de fato não houve arrependimento de fato na vida dele. Tá? Então, que terrível a qualificação que deram aqui para ele, esse texto de Hebreus, capítulo 12. Se você puder voltar ao versículo 16, Douglas, para nós, né? Versículo 16 de Hebreus 12. E ninguém seja fornicador ou profano. Assim que ele foi qualificado, né, a ponto de que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele desprezou, ele não valorizou a promessa e a bênção de Deus sobre a sua vida. Profanou. Quando se profanar a casa do Senhor, né? Tabernáculo. É, A mesma a arca também, né? é sério, né? É sério. E aí leva aquele segundo nome ali, mais feio ainda, Aham, que é comparado com o lixo, né? aham. É terrível, né? É feia, é séria a situação, né? A pessoa abre mão de uma promessa de Deus, né? Sabe? De tantas bênçãos por causa de um prato, né? Por causa de uma refeição. E quantas pessoas que abandonam o Evangelho, Jesus, né? Tem uma experiência com Jesus, vem para a igreja, mas depois abre mão, volta para o mundão, sabe? E aí deixa de viver as promessas de Deus, trocando por lixo, né? Trocando por coisas que não têm valor nenhum no reino espiritual. Capítulo 26, então, de Gênesis agora, vamos pensar um pouquinho sobre ele, e agora vai falar um pouquinho mais detalhado também sobre Isaac, né? Isaac vai para Gerar por causa da fome. Gerar é o nome de uma cidade, uma região
que faz fronteira com o Egito, próximo do mar Mediterrâneo, porque os filisteus por ali eles navegavam, então era ali que eles habitavam. Versículo 1 do capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Na época de Abraão também houve fome. Abraão desceu para o Egito. E agora, certamente, o seu filho Isaque queria descer também para o Egito. Mas Deus falou com ele, né? E ele vai para Gerar, com o rei dos filisteus em Gerar, Abimeleque. Esse Abimeleque que fala aqui, não é o mesmo Abimeleque lá que conversou com Abraão. Lá também foi Abimeleque, é o mesmo nome. O que as pessoas dizem, o que os estudiosos da Bíblia colocam, né? Possivelmente era um filho ou um neto de Abimeleque, ou quem sabe era um título, como era, por exemplo, o faraó no Egito. Então tinha lá o faraó, cada dinastia, né, eles tinham lá os faraós. Tá? Então o faraó, na verdade, era um título, assim como César. Né? César também é um título, imperador, César Augusto. O César, né, é a palavra no grego, é Kyrios, né? Então, quando diz assim, César, então, quer dizer, ele é Kyrios, ele é o Senhor, César, o Senhor. Então, quando eu chamo Jesus de Senhor, Jesus é Kyrios, é o Senhor, tá? Foi por isso que os romanos, ficaram bravos, se revoltaram, e o imperador também, porque disseram, quem é ele para dizer que ele é o Senhor? O Senhor aqui sou eu sou imperador, eu sou o Senhor, né? Então, a palavra César era um título também. E assim Abimeleque possivelmente era um título. Então, não é o mesmo Abimeleque que conversou com Abraão. Né? É um outro Abimeleque, né? Ou quem sabe o título, né? Uma outra pessoa, filho ou neto, mas que também tinha esse título e que conversou aqui agora com Isaque. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ele queria ir para o Egito, mas Deus disse, você não vai para lá, você vai para a terra que eu te mostrar, eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, Deus está aqui confirmando aquela aliança que ele fez com Abraão, né? Em ti serão abençoados também, darei todas as terras, confirmarei o juramento que tenho jurado para Abraão. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então a promessa de Deus para Abraão se estendia então na vida de Isaque. E ela também nos alcança, também se estende para nós, né? Então ela nos alcança e se estende para nós. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então ele comete o mesmo erro do seu pai. Assim como Abraão também mentiu quando Abimeleque, né? Os homens da cidade ali do Egito, né? Olharam para Sara, uma mulher muito formosa, muito bonita, assim também como Rebeca, aqui diz o texto para nós, que ela era formosa à vista. Então ele pensou, meu Deus, vão me matar e vão tomar ela como esposa. Então, para não correr esse risco de ser morto, esse era o medo dele, assim ele pensava,
porque dizia essas pessoas, como disse Abraão, eles não temem a Deus, não têm temor a Deus, então certamente vão tomar de mim a minha esposa e vão me matar. Então ele mentiu, assim como mentiu também Abraão. O mesmo erro que o pai cometeu, depois o filho lá na frente comete também. Eu falei já no início, né? Sara era meia-irmã de Abraão, mas ele disse que era irmã, não disse que era sua esposa, e de fato era esposa, eram casados. E agora aqui também ele fala que é sua irmã, né? Ele mente também, e na verdade eram primos, mas era marido e mulher. E aconteceu, versículo 8, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Veja bem, as janelas ali naquela época, né? Abimeleque, o próprio rei Abimeleque, ele viu, ele percebeu, ele viu, e esse termo aqui que eles estavam brincando, na verdade, Isaque estava acariciando Rebeca. Então, quando ele viu aquilo, ele falou, opa, tem coisa, tem boi na linha, né? Essa história não está bem contada. Ele estava, então, acariciando, então, não é irmã, isso aí tem boi na linha, está meio esquisito essa história de que ela é irmã, né? Então, de fato, ele estava acariciando Rebeca e o próprio Abimeleque viu pela janela. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Então, o medo, né, de falar que era esposa e que o matassem. E disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Mas antes, agora nós vemos aqui Abimeleque dando uma ordem de cuidado, né, de proteção na vida deles. Ninguém pode tocar nela. Mas antes ele chama atenção, ele repreende Isaque. Como que você faz isso? Certamente qualquer um dos homens aqui poderia tomá-la como mulher. É muito bonita, né? Alguém poderia ter feito isso. Porque você não disse que era esposa, né? Você não falou que era tua esposa. Então qualquer homem aqui, ele estava numa terra estranha, ele não era de lá, ele era peregrino nessa terra, podiam tomar a sua esposa, e aí certamente as consequências viriam sobre eles. Porque eram o filho da promessa, né? Então Deus traria certamente maldição sobre a vida deles. Então mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Porque ele entendia que na vida de Isaque havia uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus sobre a vida de Isaque. Versículo 12. Então nós vemos agora Isaque abençoado por Deus em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A gente sempre usa esse texto para falar de ofertas, né? A gente sempre aproveita esse texto quando a gente está falando de oferta. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu fico pensando cada vez que eu leio esse texto aqui, né? Os filisteus, na verdade, é uma nação. Então não é uma pessoa que invejava, mas era toda a nação. Ele era tão rico, e ele foi se tornando cada vez mais rico, né? Ele ficou... O texto diz aqui para nós, aqui na frente, que ele se tornou riquíssimo, ele era muito poderoso, se tornou riquíssimo. Tá? Então, os filisteus começaram a invejar, como que Deus pode prosperar tanto a vida desse homem? Ele chegou aqui entre nós, porque ele era peregrino, ele chegou ali naquela região, havia fome, né? Ele chegou ali, e ele foi enriquecendo, acima de
todas as pessoas que moravam ali naquela região. Ele se tornou muito rico, é isso que diz para nós o texto aqui, versículos 14, repetindo, versículo 13 também. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos, aliás, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eles não podiam ter feito isso, porque o acordo que Abraão fez com Abimeleque, pai, ou quem sabe avô desse Abimeleque aqui agora, desse tempo, eles tinham tido um acordo que Abraão poderia abrir poços, né, e que seria dele esses poços que ele abriria. Mas o que aconteceu? Eles ficaram com inveja, né, e eles foram entulhando os poços de Abraão, né. Então, quando Isaac chega lá, os poços estão entulhados, eles encheram de terra. Então disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ele reconhecia a mão de Deus sobre a vida de Isaac. Deus te tem feito muito, muito mais poderoso do que todos nós. Então saia daqui, aparta-te de nós, é o que Abimeleque fala para ele. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Esse primeiro poço que eles tiraram o entulho, né? Eles encontraram a água, vieram os pastores de Gerar, os filisteus, o que eles fizeram? Eles contenderam com os pastores de Isaac. E essa palavra contender, por isso que o nome daquele poço se chamou Ezeque. Ezeque quer dizer contenda. Então eles discutiram, não, essa água é nossa, essa água é nossa, essa água é nossa, essa água é nossa. Eles ficaram contendendo e por isso se chamou então Ezeque. E como Isaac era um homem de paz, tranquilo, ele preferiu deixar ali e seguir em frente. Foi o que aconteceu com ele. Então cavaram um outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou de Sitna. Tá? Então, eles cavavam o poço, tiravam os entulhos, chegavam lá os pastores de Gerar e agora eles foram tratados com hostilidade. Essa palavra Sitna quer dizer hostilidade, inimizade. Foram tratados como inimigos, como de forma hostil eles foram tratados. Inclusive essa palavra Sitna, ela tem origem, tá, no nome de Satanás, tá? Então tem uma sua raiz no nome de Satanás, que quer dizer inimigo, inimizade, hostilidade. Então eles porfiaram novamente, discutiram, contenderam, foram hostis, e eles então deixaram ali aquele poço e partiram para frente. Então partiu dali e cavou outro poço, e agora não porfiaram sobre ele, não discutiram, não brigaram. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então eles foram para outro lugar e agora não houve contenda, não houve briga, não houve hostilidade, não houve inimizade. Então ele chamou o poço do avivamento, ou o Reobote. Então o Senhor nos alargou, o Senhor, e crescemos nesta terra. O Senhor nos prosperou. Então eles foram abençoados e ali puderam usufruir daquele poço. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse:
eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então, novamente Deus renovando a sua aliança, a sua promessa com Isaque, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus do teu pai, não temas, eu serei contigo, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu te darei multiplicarei a tua descendência. Então, por causa do seu pai. Então, é extremamente importante que nós entendamos aqui nesse texto, né? O legado que os nossos pais, quando têm assim, são obedientes a Deus, né? Quando eles vivem pela fé, honram a Deus, a bênção dos nossos pais, elas virão sobre as nossas vidas. Tá? Então, aqui nós vemos como é importante o que aconteceu na vida de Isaque. Ele está desfrutando de um pai que foi fiel, né? De um pai que foi obediente, de um pai que caminhou por fé, e assim ele desfrutou das bênçãos de Deus para ele. Então ele edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e ali os servos de Isaque cavaram ali um outro poço. Agora Abimeleque faz uma aliança com Isaque. Você veja bem, ele despede Isaque. Ele fala, você tem que sair daqui, você está enriquecendo demais, nós estamos com inveja de você, todos os povos, e agora ele vai atrás para fazer uma aliança, porque ele viu que a coisa ali era boa, ele viu que Isaque era o homem de Deus, ele pensou, puxa, eu preciso me aproximar, eu preciso estar próximo de Isaque e fazer uma aliança com ele. Ele vai atrás de Isaque para estabelecer uma aliança, e Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós? Não estou entendendo. Vocês estavam me odiando, me apartaram, me expulsaram da terra de vocês, agora vocês vêm atrás de mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que vocês vieram até mim? E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Aleluia, né? Glória a Deus. Nós temos visto que Deus é contigo. Nós temos visto que Deus é com você. Que coisa tremenda, que testemunho de vida. Não tem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo Deus na tua vida. Deus é com você, Deus é contigo, porque a forma como você tem prosperado, a forma como Deus tem te abençoado é diferente de todos nós. Ninguém está sendo tão abençoado quanto você foi, Isaque, né? Então, é diferente. Então, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Nós queremos fazer uma aliança, porque a gente viu que aqui é a terra boa. Ter amizade com você é coisa boa. Eu quero ter amigos assim, né? Então vamos fazer uma aliança aqui. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado também, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Que tremendo, né? Tu és o bendito do Senhor. Eles reconheceram, de fato, na vida de Isaque, esse homem abençoado, esse homem que prosperou, esse homem que era filho da promessa, né? Esse homem que era um homem de Deus. Eles viram claramente na vida dele o que Deus havia feito. Eu preguei domingo, agora, e na mensagem eu falei um pouquinho sobre memoriais. O que são memoriais, né? Eram sinais e símbolos de livramentos e da fidelidade de Deus. Cada lugar
que quando Deus livrava, agia, fazia um milagre, eles colocavam um memorial. Por exemplo, nós temos um memorial da aliança que Deus fez com Noé, o arco-íris. Quando você olha para o arco-íris, ele é um símbolo, é um memorial de uma aliança que Deus fez. Quando nós olhamos lá, a gente lembra que Deus fez uma aliança. Quando Jacó teve um sonho lá na cidade de Luz, e depois mudou aquele nome para Betel, ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, ele dormiu ali, ele teve um sonho. Quando ele acordou do sonho, né, ele teve uma experiência com Deus, ele pega aquela pedra, né, se transvira ali numa forma de uma coluna, derrama óleo sobre ela, né, e ele diz, aqui o Senhor esteve nesse lugar, né, e ele chama de Betel. Betel quer dizer casa de Deus, tá? Então era um memorial. Outro memorial que tinha foi quando o povo de Israel cruzou o rio Jordão. Quando eles cruzaram o rio Jordão, o que é que Deus falou para Josué? Que cada um da tribo de uma das tribos, né? De cada tribo, pegue uma pedra, a maior que puder, e coloque às margens do rio Jordão. E eles pegaram então 12 pedras, porque eram 12 tribos, e fizeram ali um memorial também, né? Fizeram ali 12 pedras, e o que era aquilo? Era um memorial de que Deus havia livrado eles, né? E eles passaram o rio Jordão a pé enxuto. E era justamente num período de que o rio estava transbordando. Mesmo assim, eles passaram ali. Foi um livramento de Deus. Um outro memorial que aconteceu também foi quando os israelitas estavam guerreando com os filisteus e Deus deu vitória para eles, tá? E então Samuel pegou uma pedra e chamou pedra de ajuda, e ele colocou ali uma pedra naquele lugar, e ele chamou assim, aquela pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eram memoriais. Um outro memorial que tem é quando Davi estava fugindo de Saul, e de repente Saul se aproxima, eram com 3.000 soldados de elite, perseguindo Davi, e de repente quando estavam para pegar Davi, ele não tinha como escapar daquele lugar, então Deus ele proveu um livramento para Davi, né? Então ele foi salvo, foi liberto da perseguição de Saul, e ali ele pega uma pedra, e ele chama de pedra de escape. Isso em hebraico é Selah Hamalekot, ou seja, Deus me deu escape, Deus me fez escapar. Então, cada livramento de Deus, o povo hebreu, os israelitas, eles faziam um memorial, para que as pessoas pudessem olhar para aquele memorial e lembrar que Deus agiu. E o que faz para nós lá em Josué capítulo 4? Josué diz o seguinte, quando os teus filhos olharem para esses memoriais, e eles perguntaram o que aconteceu aqui, vocês vão compartilhar, vocês vão contar, vão dizer o que de fato aconteceu, né? Então até eu falei, existe no hebraico uma palavra que chama-se Masevot. Masevot no hebraico quer dizer o que aconteceu aqui. É exatamente, literalmente, a tradução dessa palavra Masevot é o que aconteceu aqui. Então, quando as futuras gerações perguntarem o que aconteceu aqui, os pais terão a oportunidade de dizer para os filhos, olha, aqui Deus nos deu um livramento. Aqui nós passamos pelo Rio Jordão a pé enxuto. Aqui, Davi, Deus deu livramento quando ele estava fugindo de Saul, né? Aqui, e vai compartilhando com a sua futura geração. Então, são memoriais que aconteciam, que Deus ia fazendo, então, na vida dessas pessoas. Então, era o livramento de Deus. E aí eu citei o texto de 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, quando a Bíblia diz que hoje nós somos o quê? Nós somos essa pedra viva. Então hoje nós somos testemunhos vivos. Naquela época eles colocavam pedras como memoriais. Hoje nós somos essa pedra viva, nós somos testemunho do que Jesus fez na nossa vida, do que Deus fez na nossa vida. Então quando nós olhamos aqui para esse texto, Isaac era um testemunho vivo do que Deus havia feito na vida dele, a ponto de o rei Abimeleque ir atrás dele e dizer, olha, eu quero fazer uma aliança com você. E nós vemos nitidamente a bênção de Deus sobre a sua vida. É nítido, é claro,
Deus tem te abençoado, então eu quero fazer uma aliança com você, porque ele era o quê? Uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Hoje nós somos esse testemunho vivo. As pessoas precisam olhar para nós e ver, olha, o que Deus fez na vida daquele homem, o que Deus fez na vida daquela mulher, a gente percebe nitidamente que é só a mão de Deus. Não há uma outra explicação se não fosse a mão de Deus. Então nós vemos aqui que Abimeleque, ele vê nitidamente que Deus está naquele negócio e que Deus tem abençoado de uma forma muito especial e sobrenatural mesmo a vida de Isaac. Então ele disse-lhe, porque viestes a mim, porque vós me odiais, e versículo 26, eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos feito, tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Esaú não era fraco, né? Ele cometia erro um atrás do outro, né? Um atrás do outro. A gente vê preocupação quando Abraão disse para Eliezer, jura para mim que você vai atrás de uma esposa para Isaque, mas da nossa parentela, da nossa família. E Eliezer saiu, foi atrás e trouxe Rebeca, que era da própria família, que eram parentes, que eram primos. Então era assim que eles casavam naquela época. Mas, mais uma vez, Esaú pisa na bola. Ele toma como esposa 2 mulheres e não uma, né? Já começou errado aqui, 2 e dos hititas, né? Viu? Não foi por acaso que ele recebeu, né? Tu és um profano e um fornicador. Fornicador e um profano, né? E não houve arrependimento na vida dele. É isso que eles estão falando, que fala aquele texto lá. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Abraão, quando pegou Eliezer, disse, olha, você vai atrás e se você não encontrar, mas o meu filho não vai voltar para lá. Se você não encontrar, você está livre do juramento que você está me fazendo. Nós comentamos sobre isso, né? Como que isso fazia o juramento. Colocava a mão embaixo da coxa, porque a coxa falava de vitalidade, né? Era sinal de vitalidade, né? Então fazia o juramento e Eliezer foi lá e trouxe para sua casa Rebeca, que se casou com Isaque. Então eles buscavam alguém da própria família, dos seus parentes. E aqui Esaú faz questão de casar, né, com mulheres hititas, né? É exatamente o que eu falo aqui para nós, que era o filho de Eteu. Então, desagradou os pais, e esses foram para Isaque, e essas foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Em vez de trazer alegria para o pai e para a mãe, né, trouxeram o quê? Amargura, tristeza, né? E a gente vê hoje em dia, infelizmente, né, tantos filhos que também agem dessa forma, né? O pai e a mãe falam, não faça isso, não faça aquilo, mas acaba indo por outro caminho. Aí acaba trazendo tristeza, e quando a gente não honra pai e mãe, quando a gente não obedece, as consequências, elas virão, né? Elas virão a consequência. Então, que nós possamos sermos obedientes
a palavra de Deus e que a gente possa crescer cada dia mais espiritualmente, porque tem muitas promessas para a nossa vida. Muitas promessas de Deus para a nossa vida. Amém?